Você já parou para pensar se você consegue se lembrar de todos os livros que você já leu até hoje? Você já parou para pensar se você se recorda de todos os assuntos que você aprendeu na faculdade? E aquela prova que você fez na escola, tirou 10, foi super bem? Mas hoje, se eu te der essa mesma prova para fazer, será que você tem o mesmo desempenho? E aquela aula que você assiste e entende tudo? Na semana seguinte, eu te dou um exercício para fazer sobre aquele assunto, você não se lembra mais. E isso acontece até mesmo em situações do trabalho. Você tem um problema para resolver no trabalho, muitas vezes você não sabe por onde começar, porque você não se lembra dos assuntos que você aprendeu da sua formação, na faculdade, na escola, e são esses assuntos que, na realidade, são repertórios que vão te ajudar a resolver aquele problema. Eu quero compartilhar com vocês uma história pessoal. Eu passei por um momento que eu estava desenvolvendo o meu hábito de leitura. Então, eu queria ler todos os dias com o objetivo de melhorar o meu aprendizado. E aí, o que acontece? Eu me preocupava em manter aquela constância, em todo dia ler um pouquinho. E eu comecei a notar que o hábito da leitura estava se formando, porém eu não me lembrava de todos aqueles livros que eu lia. Eu li um livro essa semana e na semana seguinte eu já não lembrava mais com detalhes aquela informação, e à medida que o tempo foi se passando, eu me esquecia do que estava naquele livro. E quando eu precisava daquele conteúdo para resolver um problema ou para aplicar em alguma coisa, eu tinha que reler o livro novamente. E isso, pessoal, é uma grande, falta de eficiência, né? Ou seja, uma perda de tempo. Eu preciso ficar relendo, repetindo aquele trabalho novamente para que eu consiga me lembrar. Então, tem alguma coisa de errado. Se você lê ou se você estuda, assiste uma aula, compreende, mas depois não consegue se lembrar, fica tranquilo. Não tem nada de errado com você. O problema não é você, mas sim a estratégia que está sendo utilizada. Se você mudar a sua estratégia, consequentemente o resultado irá mudar também. E por que eu falo em estratégia? Porque para que você aprenda, você precisa aplicar uma metodologia, você precisa entender como que o seu cérebro funciona para que você consiga tirar o máximo proveito disso. O grande problema é que as pessoas estudam de uma maneira totalmente aleatória, sem implementar uma metodologia, e o que você tem é um grande esforço empregado e o resultado não é o desejado. Então, muito cuidado. O nosso objetivo aqui não é estudar. Eu não fiz esse canal para te ajudar a estudar. Eu fiz esse canal para te ajudar a aprender. Estudar é um meio para que você aprenda. Mas quando você estuda de uma forma correta, eficiente, você vai aprender muito mais com menos esforço. Então, por que as pessoas estudam e não se lembram daquilo que estudaram? Porque as pessoas não praticam. O nosso aprendizado, ele é um processo ativo. E o aprendizado, ele depende exclusivamente do indivíduo. Eu posso me matricular no melhor curso, eu posso ler o melhor livro, eu posso assistir a melhor aula do professor top, mas isso não vai me fazer aprender. O processo de aprendizagem, ele se dá por um esforço próprio do indivíduo. E ele ocorre quando há prática. Quando você simplesmente lê um livro ou assiste uma aula, você está trazendo as informações para a sua memória provisória, a sua memória de trabalho. Essa memória provisória, ela é regenerada enquanto nós dormimos. Então, o que acontece? O aprendizado é a passagem da informação da nossa memória provisória para a nossa memória definitiva. E para isso, não é estudar de qualquer jeito. Não é o quanto eu estudo, não é quantos livros eu vou ler, não é quantas aulas eu vou assistir, mas é como que eu faço tudo isso. Aqui que está a grande sacada para que você realmente estude e se lembre. Se a minha memória provisória ela é regenerada durante o sono,
Então, isso significa que eu preciso assistir uma aula, ler um livro e praticar esse conteúdo no mesmo dia em que eu tive acesso a essa informação. Porque, caso contrário, a minha memória vai ser regenerada e essa informação ela vai para o esquecimento.